mãe, na verdade, né? Uma mãe que vem aí soltando suas sementes no Baixo Amazonas. E é a nossa querida mãe, na verdade. Rasgando a água, a caminho de Manaus, o Samaúma volta para casa. A viagem durou 300 dias. O barco navegou 2.000 quilômetros pelos rios Madeira, Negro, Solimões e Amazonas, alcançando alguns dos lugares mais remotos do Brasil. A tripulação ancorou em 5 portos e em cada parada descarregou o bem mais precioso que o Samaúma transporta: conhecimento. De março de 2007. O Samaúma deixa o porto de Manaus, cruza o encontro das águas e inicia mais uma viagem. Além da tripulação, leva 10 professores. O barco foi adaptado para receber equipamentos, de computadores a motores de combustão e alunos. Há 28 anos, o Samaúma leva cursos profissionalizantes aos ribeirinhos da Amazônia. Nesta região, que é do tamanho de 32 países da Europa, só existe capacitação profissional nas capitais dos estados. A missão do barco escola é preencher esta lacuna. Que Samaúma, a maior árvore que nós temos na região, onde ela tem uma semente, em determinado período do ano, do verão, aquela semente solta, aquela semente voa, ali ela sentará, nascerá uma outra Samaumeira. Então Samaúma passa a ser a semente de educação que chega ao município, aquelas pessoas que não podem ir à grande cidade se qualificar em vários cursos oferecidos pelo Senai. O apoio que nós desenvolvemos junto ao Barco Samaúma é porque ele representa para as comunidades da Amazônia uma escola de esperança. O barco chegou na cidade em 98 e eu não tinha nenhuma profissão. Na primeira vez em que o Samaúma aportou em Novo Aripuanã, Jonilson Ferreira fez o curso de eletricista e logo foi chamado para o primeiro emprego no Hospital Municipal. Com o salário, ele construiu a casa e mantém a família. Agora, fez mais 3 cursos no barco escola e aumentou sua competência profissional. Agradeço muito ao Senai, com parceria da Prefeitura Municipal, tendo os patrocínios da FEAM, da Petrobras, que são incentivadores para que o homem da Amazônia tenha sempre uma oportunidade de ter uma profissão. Os professores do Barco Escola ministram 18 cursos nas áreas de informática básica e avançada, mecânica de motores a diesel, motores de popa e motocicletas, hidráulica, eletricidade, marcenaria, alimentação, confecção de vestuário, construção civil, qualidade de atendimento e empreendedorismo. Com este projeto, nós vamos fixar o homem na região, porque não é só importante mantermos a floresta de pé, mas sim mantermos o homem de pé. E com isso, gerando riquezas através da educação, através do conhecimento e aumentando o desenvolvimento humano das regiões. A viagem do Samaúma pelos rios da Amazônia começou em 1979. Nestes 28 anos de atividade, o Barco Escola formou 31.887 ribeirinhos em 56 cidades nos estados do Amazonas, Pará, Acre e Roraima.
esse projeto, né, que está sendo desenhado de construirmos uma nova unidade móvel fluvial, né, ou seja, depois de 30 anos de sucesso da unidade móvel Samaúma, né, que tem atendido diversos ribeirinhos ao longo desses anos, né, ou seja, capacitando-os, né, para o mercado de trabalho, sempre direcionados às vocações dos municípios, às vocações econômicas. A preocupação que tem se tido ao longo desses anos em elaborar propostas que vão ao encontro das necessidades dessas pessoas, né, das prefeituras principalmente, né? Ou seja, não adianta a gente trabalhar a qualificação sem termos certeza de que essas pessoas vão ter oportunidade de aplicar esses conhecimentos nas ocupações em que elas se formarem, né? E esse novo projeto, né, ou seja, idealizado aí pela Federação das Indústrias aqui do Amazonas, contando com o apoio da Confederação Nacional da Indústria, né, Departamento Nacional do Senai, ou seja, e o Departamento Regional hoje se colocando como coordenador desse projeto, né, ou seja, que vai agregar diversas competências, diversas equipes, né, de trabalho. Vai ser um trabalho realmente de agregar diversas áreas do Departamento Nacional em apoiar essa ação, ou seja, a área de educação, a área de tecnologia, a área de tecnologia da informação. Então, é realmente uma oportunidade de a gente canalizar esforços para que esse projeto ele seja coroado de êxito, né? Ou seja, e nessa concepção a gente está trabalhando em função das diversas abordagens que têm sido direcionadas para a Amazônia, né, do ponto de vista ambiental, e a ideia é que a gente tenha realmente uma unidade móvel onde a gente possa trabalhar diversas competências e agregar a essas competências, né, como disciplinas transversais, principalmente a questão ambiental, né, ou seja, trabalhar e demonstrar, né, não só dentro dos cursos, trabalhando essas disciplinas como transversais, mas também criar dentro do ambiente coletivo dessa unidade a demonstração por parte da equipe de instrutores, da equipe da tripulação, ou seja, trabalhar isso de uma forma integrada e demonstrando para essas populações a questão da preservação, né, a necessidade da gente trabalhar uma conscientização ambiental que nos permita dar sustentabilidade a esse nosso ecossistema, né? Estamos prevendo aí ações de tratamento de resíduos, né? Ou seja, tratamento de esgoto, a questão da potabilidade da água, ou seja, a água que a gente vai utilizar no barco, promover uma estação de tratamento de água interna dentro dessa unidade, coleta seletiva e uma série de outros fatores que possam, né, dar maior ênfase a essa questão da preservação ambiental e da necessidade realmente de trabalharmos isso em conjunto com a educação profissional, né? Aldemir, você já antes de assumir, porque nós estamos aqui sexta-feira, 17 de julho, né? Exato. Nós estamos aqui e foi no início desse mês que você assumiu, né, como diretor Exato. Regional, mas antes disso, por sua experiência como diretor regional em Roraima, por sua experiência como especialista na área de energia da Eletronorte, você já vinha colaborando e refletindo e pensando e sugerindo ações inovadoras nessa área de energia. Assim como o professor Luiz Henrique Bucco, que é especialista em meio ambiente, já vem há alguns meses pensando, refletindo e contribuindo. Então talvez fosse interessante nesse momento nós vocês, especialmente vocês dois, apresentarem para o nosso diretor-geral aquelas ideias e aquelas recomendações que já estão mais ou menos consolidadas e que serão sistematizadas sobre as questões ambientais que envolvem também o uso de energia, o uso eficiente de energia e a energia limpa. A sustentabilidade socioambiental, ele se reveste de uma importância vital dentro desse contexto, onde nós temos uma unidade fluvial de formação profissional que ela atua
opera no bioma amazônico, né? E se nós levarmos em consideração que isso é muito sensível aos olhos do mundo, porque a importância da Amazônia nesse contexto é vista e cobrado, principalmente pelos países exteriores, onde a questão do planeta, no que diz respeito aos recursos naturais, estão sendo enfraquecidos, né? Nosso planeta aí já tem a mídia divulgado muito essa questão que nos próximos 100 anos nós vamos ter muitos desastres causados pelas questões ambientais, e a presença do sistema indústria dentro desse contexto demonstrando a preocupação, né, não só nos programas transversais na área da formação, mas na prática mostrando que esse barco ele traz todo esse contexto, toda essa questão nítida, né, e a gente vê isso dentro do sistema é importante, porque nós já estamos atuando nessa questão ambiental desde o início dos anos 80 e houve todo um crescimento a nível de todos os estados onde estamos divulgando isso. E hoje, mais do que nunca, a Amazônia tem que contribuir, e esse Sama 2 vai trazer muito essas questões nítidas, como você citou, o uso da água, o uso do esgoto, do efluente, a questão de resíduos, a questão da gestão efetiva dos ribeirinhos com a realidade deles, né? E uma coisa importante que o Alberto acabou de falar, a questão da energia. Você poderia dizer nesse contexto qual é a nossa ideia em relação à questão da energia? Nesse primeiro momento, Buco, a gente, como o Alberto colocou muito bem, a gente já estava trabalhando numa concepção de utilizar nessa unidade móvel, né, mesmo antes da gente estar aqui no Senai Amazonas, utilizar um conceito de unidades demonstrativas, né, de diversos energéticos, né. A gente tem pensamento de procurar parcerias. Hoje a gente está firmando uma parceria, parece-me que bastante profícua, com o CEPEL, que é o Centro de Pesquisas em Eletricidade da Eletrobras, que já está trabalhando um projeto para a unidade móvel Sama 1, né, ou seja, o que está já em andamento, de utilização de energia solar fotovoltaica e energia solar térmica. E essa mesma ideia a gente estava concebendo para o Sama 2, ou seja, para esse novo projeto a gente utilizar unidades demonstrativas, né, de aquecimento de água, né, através da energia solar térmica, a geração de energia elétrica através da energia solar fotovoltaica, e colocar isso como opção para as populações mais distantes, né? Ou seja, mesmo em determinados municípios onde você tem a geração térmica através do óleo diesel, mas você pode ter comunidades fora dessa área urbana, desses municípios, e que estão isoladas, né? Ou seja, que não têm acesso à energia. Então, a ideia é que a gente tenha isso dentro dessa unidade móvel, ou seja, que possa ser utilizado como demonstração, e principalmente garantir que há viabilidade técnica e econômica para essas fontes, né? Ou seja, muito se tem discutido a questão de valores econômicos dessas fontes em relação a outras, mas o que tem que ficar evidenciado é que quando a gente tem uma determinada necessidade e essas pessoas estão isoladas realmente da rede convencional, essas fontes alternativas elas são totalmente viáveis, né? Ou seja, você tem a questão não só econômica em si, mas você tem que levar em conta muito a questão social dessas pessoas, né? Que estão excluídas totalmente e que não têm acesso à informação, não têm acesso à saúde, à educação. Então, esse é mais um conceito que a gente está agregando à unidade móvel Sama 2. Não devemos se ater apenas à energia solar fotovoltaica, né? Ou seja, isso aí é uma ideia que já está bem consolidada, já tem projeto, dimensionamento de sistemas, de kits que vão poder compor essa unidade, mas a nossa ideia também é abranger outros energéticos, né? Como a questão da biomassa, que pode ser muito bem tratada junto a essas populações, né? Ou seja, ao longo dos diversos rios aí da Amazônia. A questão também dos biocombustíveis, né? Ou seja, que a gente está lidando aí, existe uma demanda crescente por esse novo energético, e a gente pode
agregar isso também a informações técnicas, a disciplinas que possam ser trabalhadas dentro dessa transversalidade junto com as ocupações que forem atendidas nessas localidades, para que essas populações e principalmente as próprias prefeituras, né, ou seja, possam de repente se mobilizar para desenvolver algum trabalho, alguma atividade econômica voltada para esses energéticos, né, ou seja, dentro de uma política bem mais ampla, né, uma política de desenvolvimento econômico sustentável, que a gente possa favorecer essas pessoas de terem acesso a de repente plantarem, fazerem esmagamento, produção de óleo, combustível, ou seja, então é realmente uma necessidade de trabalho multidisciplinar, né, de todos.